Olá, comunidade! Estamos aqui com mais um Montenegro em 3x4 e hoje estou recebendo aqui uma visita muito especial, né? Minha amiga, a Brenda, foi convidada para estar conosco no programa de hoje para falar sobre agricultura familiar e a juventude do campo, né? A Brenda, que é estudante, sindicalista, citricultora, assessora regional da FETAG, tem aí uma caminhada, apesar de ser muito jovem, né, Brenda? Tem já uma caminhada muito significativa aí na área e aceitou o convite para conversar conosco hoje. Brenda, quero te agradecer a disponibilidade por estar conosco, agradecer a tua caminhada e a tua luta em nome da juventude do campo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar junto a vocês, né, nessa noite agora. Agradeço mesmo a oportunidade. Uma honra estar aqui nesse programa, né? Uma honra e bastante importante, Brenda. Antes de começar aqui o programa, a Brenda estava me contando que agora no dia 15 de julho foi o Dia da Juventude. Foi o Dia Estadual da Juventude Rural, né? A gente teve uma programação aqui em Montenegro mesmo, na propriedade da jovem Marina Laux, onde a gente teve 32 jovens, mais ou menos, reunidos, falando sobre agroecologia, dentro da agroecologia, né, biodinâmica, o sistema de agrofloresta, então foi bem legal, a gente conheceu a propriedade dela, fizemos atividades, né, foi bem bacana mesmo. Olha que bacana. Então, vamos ao longo do programa falar mais sobre essa data aí, 15 de julho. Mas para começar aqui, Brenda, vamos se apresentar, né? Tu tem 20 anos, Brenda? Isso, eu tenho 20 anos. E eu achei muito importante, assim, convidar a Brenda para esse programa, porque a Brenda é uma representação, né, que vem do campo, da juventude do campo, mulher, jovem, quer dizer, é difícil a gente encontrar a nossa juventude, principalmente a juventude do campo, que é tão atarefada, com condições de estar na luta, de estar participando, né, Brenda? E tu é de Montenegro, conta para nós um pouco da tua história, da tua caminhada. Isso, então como tu falou, né, meu nome é Brenda, eu tenho 20 anos, sou estudante, estou cursando agronomia agora, sou citricultora, mas não faz tanto tempo, né, faz 6 anos que a gente mora no interior de Montenegro, na Fortaleza, e a gente está produzindo citro, né, junto com meu pai e com a minha mãe. Agora, mais tempo, eles que ficam na propriedade tocando. Eu ajudo quando dá, quando eu consigo, porque é bem difícil estar fora e estar dentro, né, da propriedade. Mas uma coisa que eu sempre disse para minha mãe que a sucessão vai acontecer, né, que eu vou estar presente na propriedade. E da porteira para fora, mesmo eu estando da porteira para fora, eu estou diretamente ligada para dentro, né? Porque o meu trabalho hoje é para evoluir, para dar o desenvolvimento rural para frente, né? Não só para mim, mas para os meus filhos e para as futuras gerações também. Porque se a gente tem políticas públicas, se a gente consegue lutar por melhoras no campo, a gente também tem uma qualidade de vida melhor. Então, se hoje eu não estou tão diretamente na propriedade, futuramente eu vou estar e, se Deus quiser, a gente já vai conseguir adquirir algumas políticas públicas, algumas coisas que eu estava junto lutando, né, para adquirir. E mesmo, como tu diz, da porteira para fora, o teu discurso ele é em defesa da agricultura familiar, né, na construção de políticas. E tu falou uma coisa muito importante, Brenda, que é essa sucessão, né? É algo que também me preocupa, assim, de filhos, né, da agricultura familiar que hoje não encontram espaço ou interesse ou motivação, talvez seria a palavra certa, para permanecer no campo, né? Eu dou aula numa escola do campo e eu vejo assim muitos dos meus alunos falando sobre isso, assim, né, das dificuldades que os pais enfrentam na agricultura, da instabilidade do clima, e tu busca fazer agronomia, quer dizer, é uma maneira de potencializar, qualificar, né, o teu trabalho ali, na propriedade. Isso. Até dentro dessa questão da sucessão, né, que tu vem falando, é uma preocupação muito grande, eu acho, que da sociedade no geral, né, porque o êxodo rural está aí, ele está acontecendo, e quem é que vai produzir, né? Quem é que vai estar produzindo o nosso alimento do amanhã? Então, assim, a gente tenta descobrir, né, vários culpados para isso, mas na verdade não existe culpados, né? A gente sabe que a questão do pai, às vezes, da mãe, a questão da falta do diálogo, né? Que nas gerações passadas já se tinha, né? Que é uma questão mais de antecedentes, digamos assim, né? Que é uma questão que não se tinha tanto diálogo familiar. Hoje a gente já tem um melhor isso, a minha geração já consegue um melhor diálogo. A questão até dos próprios, a nossa cultura é alemã, né? Então, culturalmente, a cultura alemã tem aquela coisa de trabalhar até se cansar, né? Até não conseguir mais, de fato.
Então, quando é o momento do filho assumir, né, quando assumir junto ao pai e ajudar, muitas vezes o pai está lá com 70, 80 anos, ainda trabalhando na propriedade, dando tudo de si, né? Então, o filho não consegue chegar a esse espaço. Protagonizar esse espaço. Protagonizar o espaço dele junto, né, ao pai, até não precisa, não que ele vá te tirar o espaço do pai, jamais, né, e da mãe, mas que ele junto, né, crie ideias e dê o resultado para a propriedade, assim como o pai e a mãe dão, né? E com essa falta de diálogo, isso acontece muito, né? Do pai e a mãe se manterem trabalhando até mais idade e o filho, por falta de diálogo, não conseguir chegar de uma forma e dizer, olha, eu quero trabalhar junto com vocês, né? Quero estar tocando junto com vocês. E a gente vê isso que já está melhorando nas nossas gerações, mas a gente vê que ainda existe muito disso, né? Uma barreira ali familiar, né? Tem a questão também da educação, né? Que tu traz. A escola, tem muitas escolas no campo, mas que não são do campo de fato, né? Que não tem lá um projeto político-pedagógico voltado para aquela realidade, porque ter uma horta na escola, ou tu dizer quanto é importante ele se manter junto ao pai e à mãe, né? Ou quando for o dia, por exemplo, do ambiental, né? Da consciência ambiental, que mande plantar uma árvore em vez de desenhar uma árvore, né? Olha porque só. Ele tem essa possibilidade, sendo do campo, ele tem uma realidade diferente, né? Então, é uma forma diferente de saberes e que se as escolas do campo também estarem propostas a incluir eles nessa realidade, ele vai saber o quão importante é a família dele para a sociedade, né? Que demais, Brenda, adorei essa fala. Vou levar para minha escola. Não, mas é muito isso, porque, na verdade, é essa coisa da horta na escola, né? É sobre a prática do cultivo, é sobre a importância do cuidado com o solo. E nós falávamos também, antes aqui de começar o programa, que toda a potência da agricultura, para além da economia, tem a questão da alimentação, né? Lembramos dessa frase, se o agricultor não planta, a cidade não janta, que eu acho que é uma frase de grande impacto, assim, que tem muito significado para nós, e por isso deveria ser uma preocupação da sociedade como um todo, a questão da sucessão, né? Agora me conta, tu não nasce no campo, tu foi depois de adolescente. Eu sempre tive a ligação indireta com o campo, né, por parte dos meus avós paternos, né? Meu avô era já produtor de citros na localidade de Alfama, ele e minha avó já produziam. E o meu bisavô, né, que descobriu então a bergamota montenegrina, então a gente carrega isso com muito orgulho hoje também, desde a geração do meu avô, do meu pai, e agora então a nossa, minha e do meu irmão, né, a gente tem um orgulho disso. Mas a gente não tinha tanto envolvimento, né, na propriedade, assim, apesar do meu pai auxiliar lá no meu avô, a gente não tinha uma propriedade nossa, né. Até que então a gente resolveu ir morar no interior de fato. Então, a gente vendeu a nossa casa, o nosso terreno que tínhamos em Montenegro, na cidade, num bairro próximo ao centro, né? E acabamos indo morar, então, na localidade de Fortaleza. Onde tu tinha toda uma mobilidade no centro da cidade, estudava no centro da cidade, tu tinha 14 anos. Isso, eu estava no ensino fundamental, finalizando o ensino fundamental, né? No 9º ano, daí eu troquei, fui estudar numa escola do campo, também lá na Costa da Serra. E depois, já deu um ano, durante um ano só, estudei na escola do campo e depois já vim para o centro da cidade novamente, que foi São João, né, onde eu estudei o ensino médio. Então, quando eu saí, eu fui para a escola do campo e já foi uma realidade totalmente diferente, porque antes eu estudava na escola da cidade e eu fui para a escola do campo. Daí minha expectativa era chegar lá, eu acredito que muitos têm essa visão ainda, sabe? Mas como eu vivia na cidade, eu acreditava que o interior era muito restrito ao que se tinha na cidade, né? Por exemplo, o telefone, acesso à internet, tudo isso eu acreditava que era muito atrasado em relação à cidade. E quando eu cheguei, eu tomei um choque muito grande, porque, na verdade, isso é uma coisa conceitual, né? Um preconceito que se coloca, né? E nós, a gente é um tabu ainda isso, né? Aquele agricultor jecatatu, que não tem, né, acesso à internet, que não tem rede social. E quando eu cheguei, eu me deparei, na verdade, totalmente oposto. Muitas vezes eu até estava mais atrasada do que a própria, né, próprio jovem do campo, né? Então, eu cheguei lá, eu tive esse choque de realidade e depois já voltei a estudar numa escola do centro da cidade, o que eu acho um pouco, hoje em dia ainda se tem, né, infelizmente, a maioria das escolas, mesmo sendo o pessoal do campo, tem que vir se deslocar 15 quilômetros, que foi o meu caso, até o centro da cidade para estudar. Eu acho que isso não, ainda nos tempos de hoje, que está tão evoluído, sabe,
tinha que ter um ensino mais adaptado para a realidade rural. Por exemplo, eu não conhecia a EFA, Escola Familiar Agrícola, porque se no 9º ano tivessem me falado da EFA, eu estaria numa EFA, né, numa Escola Familiar Agrícola, ou numa casa familiar agrícola, né? E eu acabei não conhecendo e acabei não podendo me inserir a uma. E se eu fosse me inserir, a mais próxima eu acredito que é de Caxias. Olha só. Então, assim, poxa, que pena que eles não têm. Eu não sei que se nós tu aqui chegou... na região não temos. Não temos uma EFA, né? Uma Escola Familiar Agrícola que tem toda uma estrutura de ensino de alternância, que é uma semana na escola, uma semana em casa, desenvolvendo o que aprendeu na escola na propriedade. Olha só, que sensacional. Então, assim, isso seria um enriquecedor para o nosso ensino e para a permanência do jovem no campo. Porque quando eu estou estudando uma coisa que eu aplico na minha propriedade, eu vou querer ficar. Agora, quando eu estou numa escola onde é no centro da cidade, onde eu aprendo coisas relacionadas mais, né? Esse contexto urbano. A área urbana, né? Eu não vou saber a minha realidade que de fato eu vivo. E daí eu acho que eu vou estar vivendo uma realidade diferente dos outros, Quando né? tu volta para casa, tu não te sente, né? Pertencente. Pertencente. Tu perde totalmente a tua identidade, né? Olha só a importância, gente, né? dessa... Tu não se reconhece como sujeito daquela sociedade. Porque daí tu não sabe onde tu se encaixa, né? Porque, poxa, eu moro no campo, eu sou agricultora, mas eu estudo no centro da cidade e eu estudo totalmente voltado para a área urbana. Então, assim, como eu, como sujeito, me reconheço hoje? Então, é um conflito. E é na adolescência ainda, né? Isso que já tá, os hormônios à flor da pele, tu não sabe se As reconhecer. dúvidas todas, E a gente não consegue se alinhar com aquilo que a gente realmente quer e que acredita, né? Então, eu passei por um processo formativo em 2018, que foi a Enfoque, a Escola de Formação da CONTAG, né? A CONTAG é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, né? E assim, foi a nível estadual e foi incrível. Eu aprendi história, eu aprendi matemática, de acordo com a realidade que eu vivo, né? Em 5 módulos de 4 dias eu consegui aprender tudo o que eu aprendi no ensino médio dentro da minha realidade, digamos assim. Que demais, Brenda. Então, isso é muito bom, sabe? Tu poder se adaptar à tua realidade, né? Assim como preza o Paulo Freire, né? O próprio historiador. Então, ele é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que, quando a gente vai falar sobre um assunto, tu tem que colocar na realidade da perspectiva que a pessoa tem, né? Exato. Tu não pode simplesmente... Aí eu acho que hoje a sociedade ainda faz muito disso, sabe? Então, é uma questão também que ajuda na questão do êxodo rural, né? Com certeza. Porque não incentiva o jovem a estar lá na... E é por isso que é importante a gente pautar a questão das políticas públicas, né? Seja na área da educação, seja na área do próprio transporte. Falamos aqui da dificuldade, né, de deslocamento. Nós ainda temos uma série de demandas, né, para o pessoal que mora no campo, questão de acesso à internet, de telefonia, de estradas, né? Quer dizer, próprio horário de ônibus, né? São questões também que acabam pesando na hora de escolher, né? Eu vejo que algumas pessoas assim optam por sair de determinado espaço porque aquele espaço não oferece estrutura, né, para a sua permanência, assim. E como tu enxerga hoje a situação do agricultor, Brenda? A agricultura hoje eu vejo assim, se tu vai, talvez tu me perguntando como agricultora, né? Eu acredito e sinto e vivo, né, que a agricultura ela evoluiu muito, né? A gente em termos de tecnologia, em tecnologia, em termos social, em termos de até relacionamento, diálogo familiar, porque antes a gente via, se tu pega a geração dos meus avós, né, bisavós, enfim, já é um método diferente de trabalho, aquela aceitação já é mais limitada. Então, hoje já é mais aberto a diálogo, já é mais aberto a um novo, né? A gente está aí hoje trabalhando com rastreabilidade no município, a maioria dos agricultores já tem a rastreabilidade. Está vindo a nota fiscal eletrônica, né? Então, é um mundo novo, assim. E antes eu acho que o agricultor se limitava a aceitar o que vinha novo. E hoje a gente está aceitando, né? A gente está tentando se evoluir, né? A gente está tentando sempre se adaptar ao novo e está desenvolvendo e fazendo a publicidade dos nossos produtos, né? Quantos agricultores já valorizam sua produção, né? Se reconhecendo de fato como agricultura familiar e tendo orgulho de ser agricultura familiar, porque eu acredito que hoje a consciência de classe, a consciência da categoria, né, é mais forte do que era lá atrás.
E apesar de ainda ser uma dificuldade, né, ainda ser um tabu muito grande, tu ter essa consciência que eu sou agricultura familiar, né, e não é porque muitas vezes as pessoas confundem, isso é um problema de hoje em dia, né, atualmente, de confundir agricultura familiar e agronegócio, né. Por exemplo, assim, eu tenho um trator que eu tirei pelo Pronaf, né, o caso dos meus pais. É agricultura familiar, né, o meu enquadramento, né, para nadar, enfim, é agricultura familiar. Agora, não é porque eu tenho um trator que eu tirei no Pronaf que eu sou agronegócio, né? São coisas bem diferentes. Totalmente. Até porque se tu quer se enquadrar como agronegócio, o teu juros vai ser diferente, tu tem N responsabilidades diferentes. Então, tudo isso a gente vê, assim, que hoje até existe essa confusão, assim, mas que essa consciência de que ter orgulho, né? O agri é top, o agri é tech, o agri é tudo, sabe? Então, assim, vamos valorizar o pessoal da agricultura familiar, que produz alimentação que vai para a mesa dos brasileiros, né? Boa, importantíssimo. Brenda, tô adorando. Já vamos para o intervalo, mas vamos voltar rapidinho, gente, porque esse papo aqui tá bom demais e a Brenda tem muito para nos ensinar no programa de hoje. Fique conosco, já voltamos.